noite, irmãos. A paz de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Hoje é dia 5 de outubro de 2023. À noite aqui em São Paulo. Está garoando uma garoa fina. E aqui na estação Vila das Belezas para anunciar o Evangelho. Amém. Tem bastante movimento aqui hoje. E que hoje vai ser um dia frutífero. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quero ler a mensagem do Evangelho que se encontra no Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 13. É uma parábola que Jesus conta. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, a deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O versículo 18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Jesus agora, ele vai dar a interpretação desta parábola. Ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra do reino de Deus. É a mensagem do Evangelho, e ela é poderosa, eficaz e verdadeira. A mensagem da cruz
é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está às portas. O tempo de consertar a vida com Deus é no dia chamado hoje, porque na carta aos Romanos está escrito: eis aí o dia da visitação, eis agora o dia da salvação. A Bíblia diz, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 10, que com a boca faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça de Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e será salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quando Jesus ministrava esta parábola, seus discípulos a princípio não entenderam, porque Jesus usou o linguajar terreno para expressar as coisas celestiais. O apóstolo Paulo diz na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, que aquilo que se escuta nos céus não é lícito ao homem dizer, porque na carta de Coríntios Paulo também reforça, dizendo que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então Jesus, se Ele falasse das coisas celestiais como elas são, os homens jamais compreenderiam. Mas Jesus usou as coisas terrenas para mostrar as coisas espirituais, as celestiais. E Jesus conta esta parábola: o semeador saiu a semear a semente, e a primeira semente, ela cai junto do caminho, onde estão diversas pessoas prestativas a esta mensagem. E a semente que vai cair em um solo, Jesus aqui fala que, vindo as aves dos céus, a come, porque a pessoa escuta a mensagem, e por ela não entender a mensagem, o diabo, o maligno, vem e traga a mensagem que foi semeada junto ao coração da pessoa. Muita gente não entende o linguajar da Bíblia, porque o homem carnal não compreende as coisas do Espírito, porque os que andam na carne não podem agradar a Deus. Quando o homem escuta a mensagem do Evangelho, logo ele diz, está julgando, quer condenar. E tais pensamentos o homem levanta dentro dele mesmo. Quando ele escuta a mensagem, ele tira o seu ponto de vista, e assim ele não quer aceitar o que este santo livro diz. Mas este livro é a palavra de Deus, e nesta palavra o homem encontra a vida eterna, se
se ele a examinar. Porque não adianta frequentar a igreja, não adianta ser dizimista fiel, não adianta fazer campanha para alcançar vitória ou bênçãos, porque se o homem não quer obedecer os mandamentos de Jesus, ele será mais um dentre o povo que quer buscar a Deus, para Deus o ajudar, o abençoar, para adquirir bens, para adquirir fama, sucesso, poder e glória. Mas estão pensando mal em respeito a Deus, porque Deus, a Bíblia diz que Ele busca por verdadeiros adoradores, que lhe adorem em espírito e em verdade. O apóstolo Tiago diz: não espere o homem receber alguma coisa do Senhor, porque Paulo descreve em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na primeira carta de Timóteo, Paulo reitera que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em João capítulo 8, versículo 36, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta liberdade com que Cristo dá ao homem não é para ele viver uma vida como quer, como pensa que acha que é bom, mas é segundo os preceitos do Senhor, em conformidade com estas palavras, na doutrina sã de Jesus Cristo, porque diz a Escritura que devemos andar pelas mesmas pisadas de Jesus, devemos sujeitar a vontade de Deus, pois a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Paulo diz: eu rogo pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai pelo vosso entendimento e pela renovação do Espírito Santo, porque Deus nos chamou para a santificação. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. Em Hebreus está escrito: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá no céu não vai entrar os que aqui viveram impiamente, na injustiça, na iniquidade, aqueles que taparam os ouvidos para o conselho de Deus, aqueles que não quiseram se arrepender de seus pecados, de sua má obra. Lá no céu não vai entrar, porque o caminho que leva o homem para o céu é estreito, o caminho é apertado e poucos conseguem entrar. É necessário se arrepender dos pecados, converter do mau caminho, endireitar as veredas, produzir frutos dignos de arrependimento, porque na primeira carta de João está escrito: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça que cometestes.
ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, o maligno vem e arrebata do seu coração. No outro evangelho, Jesus diz, para que não se salva crendo. A pessoa, ela escuta a mensagem de Jesus, mas ela não entende que é preciso negar a si mesma. Ela não consegue discernir que ela deve andar em espírito, porque ainda cumpre as concupiscências da carne, ainda vive no mundanismo, na libertinagem, ainda vive uma vida medíocre, uma vida contaminada, uma vida injusta, impura, infiel. E o diabo, que é o teu adversário, que faz com que muitos não creem na mensagem da Bíblia. Jesus aqui fala que os que estão à beira do caminho não entendem a mensagem, não entendem a palavra, e o diabo rouba. No livro de Apocalipse está escrito: guarda o que tens, para que ninguém tome de ti a coroa da vida. João capítulo 10, versículo 10 está escrito: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O mundo inteiro jaz no maligno. O Deus deste século é o diabo. Você está escutando a mensagem do Evangelho. Hoje pode ser o teu último dia, a tua última chance. Não desperdice, porque no Evangelho de Lucas está escrito: esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A quem vós se apresentardes para servir, tornareis servos para obedecerdes, ao pecado para a morte, ou à justiça para a obediência. Tudo que o homem faz, um dia ele terá que dar conta. As obras que o homem fez em vida, um dia o acompanhará até o juízo final. A Bíblia diz: está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. Arrependa dos seus pecados, larga a maconha, a cachaça, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, enquanto é tempo, enquanto a igreja lhe anuncia o Evangelho, porque depois será tarde demais. O prazer que a carne te dá hoje não vai apagar o fogo do inferno eterno, que um dia os que rejeitou a mensagem de Jesus estarão lá. Outra caiu entre os pedregais. Não havia terra bastante. Jesus fala que toda casa que está edificada sobre areia logo cairá, e a queda será grande. A primeira tempestade balança a casa, os rios combatem contra aquela casa, diversas coisas vêm para combater
contra aquele monumento, contra aquela pessoa, e por ela não estar enraizada, por ela não estar firmada na rocha, em Cristo, cedo ou tarde, a casa vai cair. A vida do crime não compensa. Cedo ou tarde a casa cai. Roubar as pessoas não vai te dar condição melhor. Ser mais esperto do que o outro não vai te levar para frente. Contar uma mentira aqui, outra mentira lá, não vai te beneficiar em nada. Só vai te atrasar, só vai te prejudicar diante dos homens e diante de Deus, porque toda mentira que o homem conta tem perna curta. A verdade vem à tona, a palavra manifestará o que está escondido, a luz revelará o que está em trevas. Mas por não ter umidade, por não ter terra funda, aquela semente nasce depressa. A pessoa vai à igreja, escuta o evangelho, se batiza, toma santa ceia, faz campanha, se torna pregador, cantor, abre culto. Mas quando vem a primeira perseguição, quando vem a primeira luta, ela se desvia, porque ela se ofende. Ela imaginava que o evangelho é aquilo que a Universal prega: riqueza, prosperidade, vida sucedida aqui na terra. Ou ela imaginou que o evangelho era comprar estátua, acender vela, rezar Ave Maria, pendurar crucifixo no pescoço, andar procissões para pagar a promessa para o santo favorito. E ela caiu do cavalo. As expectativas não foram atendidas, porque ela imaginou que o evangelho de Jesus era para promovê-la em alguma área. A pessoa cresce, de repente, fulano de tal agora é evangélico, ciclano de tal está indo à igreja, parece que virou crente, parece, porque na aparência ninguém pode agradar a Deus. A Epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 7 diz, a primeira epístola, aliás, do capítulo 7, que a aparência deste mundo passa, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E todas essas coisas passam. Mas o apóstolo Pedro diz que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre, porque toda carne é como a erva, ela cai e murcha, mas os que fazem a vontade de Deus durarão para sempre. Como não tem raiz, como não teve umidade, ela cresceu, mas diante da primeira perseguição, ela viu que aquilo não era para ela. Ser crente não dá para mais divertir com futebol, com cinema e a praia. Ela descobriu que ela está proibida de ir em certos ambientes que não é propício a um cristão.
a não ser que Deus envie para se pregar o Evangelho. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 24 que o tempo está abreviado. Paulo disse a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4: "Ides a tempo e fora de tempo, pregues a palavra." Então não tem mais tempo para se divertir em nada. Você vê um punhado de evangélicos, está viajando para Disney, conhecer fada madrinha, conhecer aqueles personagens daqueles desenhos satânicos, Minnie, Mickey, Pato Donald e dentre outros personagens que o cinema criou e que o diabo está sendo adorado por esta geração que não tem temor de Deus, que não tem o conhecimento de Deus. Estão passeando, mas a Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Está cheio de pastor na política, seguindo carreira de político, porque o salário é alto, a recompensa é boa. Mas Jesus falou para Pedro: "Se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas." O apóstolo Pedro, por 3 vezes, confessou diante de Jesus: "Tu sabes, mestre, que eu te amo, então vai cuidar das ovelhas." O apóstolo Pedro não entrou na política de Roma. O apóstolo Paulo também não. O apóstolo João também não. Mas você está vendo Silas Malafaias, Marco Feliciano, Júnior Trovão, dentre muitos pregadores que dizem ser homem de Deus, mas não são. São falsos profetas, falsos pastores que estão enriquecendo às custas do Evangelho. Mas a Bíblia diz que de graça recebestes, de graça dai. E se você contribui com essa coxa de demônio que está transfigurada em ministros de Deus, fuja, não deguela, porque senão você terá participação em suas maobras. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torto. Jesus disse: "Muitos virão em meu nome, dizendo ser o Cristo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos." A primeira perseguição, ela foge, ela se decepciona, porque pensou que o Evangelho era para dar ela as regalias e a mordomia que muitos estão almejando. Não fez sucesso no funk, não fez sucesso no futebol, não fez sucesso no rock, no pagode, mas está encontrando no Evangelho, visando riquezas, fama, sucesso, porque vê a garotada fazendo vídeo, colocando no YouTube, e as produtoras de vídeos assinando contratos caros, porque é um querendo ganhar de um lado e o outro do outro. Mas Jesus expulsou aquela cambada de ladrão do templo. Hoje Jesus está pelo lado de fora da igreja de Laodiceia, que simboliza a igreja dos dias de hoje. Jesus está à porta e bate. Aquele que ouve a sua voz e abre o seu coração, ele entra, ceará com ele e Jesus ceará com você. Seguir Jesus não é você frequentar a igreja, é você carregar no seu corpo as marcas de Cristo,
ser rejeitado só por dizer a verdade, ser perseguido só por pregar a palavra de Deus. Mas estes homens aí não querem, porque está com o rabo preso com política, está com o rabo preso com cultura, está cheio de evangélico lá nos estádios de futebol, gritando São Paulo, Corinthians, Flamengo, Vasco. São idólatras. Primeira epístola de Coríntios, capítulo 10 diz: não vos façais idólatras, como eles se fizeram no deserto, onde foram mortos em um dia só, 23.000 morreram, porque o profeta Samuel diz que a feitiçaria é como o pecado de idolatria. Feitiçaria e idolatria é uma mesma coisa ante os olhos de Deus, porque fazem as mesmas obras, buscando ídolos, buscando feiticeiro, buscando agoreiro, buscando o diabo, porque é o diabo que está sendo cultuado. E a pessoa fica ofendida, ela é enganada pelos falsos profetas. Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai te dar em dobro o que você dá a Deus. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E quando a ficha cai, não realizou nada disso, porque Deus não é agiota, Deus não é Papai Noel, Deus não é banqueiro, Deus não é realizador de sonhos, Deus não é encantador. A Bíblia diz que Ele é justo, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo de Nazaré, que fora crucificado pelos judeus, entregue nas mãos dos pecadores, e ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos, visto que não pôde ser assegurado pela morte, porque Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre o reino dos homens. Não se iluda com religião, porque religião não vai te salvar. Falar que você nasceu católico, vai morrer católico, não vai te levar para o céu. Nasceu em berço evangélico, não vai te levar para o céu. Ou você anda conforme diz a Bíblia, ou você se entrega a Jesus de corpo, alma e espírito, ou você realmente está decidido a viver uma vida piamente com Cristo Jesus. Então aborreça a tua própria vida, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue Jesus. Porque se você buscar seguir Valdomiro, seguir Silas Malafaia, Ed Macedo, Padre Marcelo Rossi, Padre Frei Inocêncio, qualquer homem, qualquer sacerdote, qualquer pessoa que se denomina ser de Deus, eu te aconselho hoje, segue Jesus, busque por Jesus, ande com Jesus, porque você nunca será frustrado, porque Jesus não engana ninguém. Quem engana é o diabo, com falso evangelho, prometendo coisas que estão além da Bíblia. Outra semente caiu entre os espinhos, e são os que ouvem a palavra, mas a sedução do mundo e os cuidados, as riquezas sufocam a palavra. A pessoa escuta a mensagem de Deus e ela se alegra, porque está ouvindo algo
que nunca ouviu antes. A Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não pode amar a Deus e amar a Mamon. Não dá para cantar para Jesus e cantar para o diabo. Não dá para andar na luz e andar nas trevas ao mesmo tempo. Não dá para falar coisas santas e depois falar palavrão. Não dá para bem dizer a Deus e amaldiçoar ao homem, que é a imagem de Deus. Não dá para andar com Jesus pensativo ainda no mundo. Quer fazer sucesso, quer ganhar muito dinheiro. A pessoa, ela não é proibida de trabalhar, porque Deus diz: do suor do rosto o homem comerá o pão da terra. Deus não está proibindo ninguém de trabalhar, porque Paulo diz que aquele que não trabalha não coma. Digno é o obreiro do seu salário. Mas Jesus ensinou que vale mais a vida do que o mantimento. Vale mais o corpo do que o vestuário. Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensinou: não estáis ociosos ou vagarosos por coisa alguma desta vida, porque onde estiver o teu coração, ali estará também o teu tesouro. A Bíblia diz: Jesus próprio disse que esta palavra, que depois que o homem escuta, mas ele fica preocupado com a vida que leva. Você tem que trabalhar, mas você não deve colocar o teu coração nessas coisas, porque essas coisas são passageiras. A Bíblia diz que aquilo que foi não será mais, e Deus pede conta de tudo que passou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O solo onde até a semente caiu é o tipo de terra que são as pessoas. A primeira foi junto do caminho, as que ouvindo não entenderam, e o diabo tragou a semente. A segunda caiu entre pedregais. A pessoa ouviu e ela se frustrou. Ela se ofendeu, porque o discurso de Jesus não é que essas religiões estão falando aí. O discurso de Jesus, ele é duro, porque o profeta Jeremias diz que a palavra na boca, ela é como mel, mas quando cai no ventre, se torna amarga.
E a terceira semente caiu entre os espinhos, onde os cuidados desta vida, as seduções do mundo e as riquezas sufocaram a semente, e a pessoa não pode dar fruto. Ela está preocupada em fazer sucesso, chegar na grande mídia, da noite para o dia, da água para o vinho, a vida melhorar. Se hoje está ruim, amanhã vai ter melhor. Mas pela Bíblia, basta cada dia o seu mal. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, a tendência é de piorar. Porque os falsos profetas estão tentando enganar muita gente com falso evangelho, e muita gente é atraída. Você liga a televisão hoje em dia, você vê lá como eles estão desesperados para arrecadar dinheiro, falando que é para obra, só se for a obra da casa dele, a mansão que ele está construindo, ou a conta recheada, para ficar mais recheada ainda. Porque Jesus disse que a pessoa não pode dar fruto porque está preocupada. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, Paulo diz: visto que nada trouxemos para esta vida, e manifesto é que nada levaremos dela, mas se nós tivermos o que comer, o que vestir, estejamos contentes, porque a piedade, ela é grande ganho com contentamento. Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus dá, Deus toma, mas bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que rico para com Deus não é aquele que ajunta tesouros para si, porque a vida de qualquer não constitui na abundância de bens que possui. Você pode ter 3 carros na garagem, 10 casas alugadas, você pode morar em condomínio fechado, em bairro de nobre, você pode ter uma empresa que está crescendo, você pode ter bastante saúde, mas se você não tem paz com Deus, porque os teus pecados te fazem separado de Deus, te atormentam. A Bíblia diz que os ricos não entram no céu. A Bíblia também diz que os ímpios não têm paz com Deus. Os ricos estão depressíveis, porque o dinheiro, por mais que o homem atente, por mais que o homem almeje, por mais que o homem se esforce para adquirir tantos bens, mas o que aproveita? Ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. O que aproveita? O homem tem do bom e do melhor, sendo que o melhor ele não tem, é o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque um dia Deus saberá, e Ele vai pedir conta. Naquele dia será aberto os livros das obras e também o livro da vida. E se seu nome não estiver escrito lá, você será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque o profeta Ezequiel diz: Deus não tem prazer na morte do homem ímpio, antes que ele se converta e se arrependa do seu mau caminho e pratiques a justiça, os estatutos, guarde eles, os mandamentos
os preceitos e os juízos. Ame a benignidade, pratique a justiça e ande humildemente diante de Deus. A pessoa, ela dividida está com o mundo e com o Evangelho. Ela não decide se quer descer do muro. Ela ainda está pensativa. Eu estou na flor da idade. Eu tenho os meus 16 anos de idade. Eu tenho os meus 20 anos de idade. Eu estou novo. Eu estou nova. Eu preciso aproveitar a minha vida. Ela ouve a palavra e ela pensa: eu tenho que trabalhar para mim fazer o pé de meia. Eu preciso trabalhar para mim dar uma condição melhor para meus filhos, para minha esposa, para minha família. E ela cai no engano da vida. O mundo a seduz. Que está exposto é mais atraente. A pessoa é atraída e engodada pela própria concupiscência. E havendo a concupiscência despertada, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Depois que parte dessa vida, não tem mais volta. Não tem mais arrependimento. Não existe mais oportunidade. Morreu cedo, foi tarde demais, ou foi cedo demais. Esta pessoa não podia ter morrido. Era uma pessoa boa. Mas o bom para o homem é quando está ajudando ele. Porque quando não estende a mão, o sujeito não presta. Não presta para nada. Só dá trabalho. Só é bom para as pessoas enquanto está ajudando. Porque o dia que diz que não dá, vira as caras, vira as costas e diz que não presta. Mas com Deus não funciona assim. Por isso que a palavra de Deus ensina. E este ensinamento é proveitoso. Mas a semente que caiu em uma boa terra dá fruto a 100, a 60 e a 30. A pessoa toma da água viva, come do pão vivo, e assim nunca mais terá sede deste mundo. Ela está aqui, sabe que é peregrina e estrangeira nesta terra, porque ela vai para o céu, de onde o seu Senhor virá. Porque a vida que ela leva aqui é para agradar a Deus, e por ela agradar a Deus, as pessoas não aceitam ela. O Evangelho de Jesus não está na política, não está nas religiões, não está nas escolas, não está nas faculdades, porque se estivesse, a terra não estaria como está, o mundo não estaria como está. Na verdade, se o mundo não tivesse rejeitado Jesus, se a religião não tivesse rejeitado Jesus, se a política e a cultura não tivesse rejeitado Jesus, a terra seria o melhor lugar para se viver. Mas muita gente julga que a terra não é, mas para o cristão é, porque é chegado o reino de Deus. Para o crente é, porque ele sabe que a leve e momentânea tribulação que se produz
aqui não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Naquele dia, o cristão luta para entrar no céu, enquanto o mundo se diverte com funk, com cerveja, com pagode, com futebol, com praia, com cinema, enquanto as pessoas estão buscando diversão, enchendo a cara, se embriagando, se prostituindo, adulterando. O cristão está levando uma vida séria com Deus, está buscando servir a Deus, agradar a Deus, andar em temor com Deus, enquanto o povo quer pecado. O cristão está buscando santidade, enquanto o homem está buscando pela perversidade, pelas abominações. O crente está lutando para resistir ao mal, fugir da aparência do mal e andar com Jesus na luz. O crente não é melhor que ninguém, mas ele busca ser útil nas mãos de Deus, como vaso de honra, porque numa grande casa tem vasos de honra e vasos de desonra. Mas Paulo diz: seja idôneo e apto para uso do Senhor, santificado. Amém? Não tarde em vir a Jesus, porque Jesus está prestes a voltar, como trombeta de Deus, com voz de arcanjo e com alarido. Ele vem e ele tomará a vingança dos seus adversários e daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de Deus. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a quem vencer. O reino de Deus é tomada a força. Todo homem prega força para entrar dentro do céu. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Busque ao Senhor Jesus, porque debaixo dos céus em nenhum outro há salvação, dado aos homens pelos quais devamos ser salvos. Só Jesus salva o homem da condenação do inferno.